Doctor, sabe aquela situação em que o teu paciente chega numa urgência reclamando de dor, de mobilidade, e quando ele senta na cadeira odontológica, quando você vai fazer o exame, você percebe que tem um grande problema, porque você não sabe tratar implante dentário e próteses com mobilidade sobre implante? Então, dentista, qual é a tua reação? Você encaminha, você só medica, você diz que não trata aquilo e manda ele para o dentista que fez o protocolo, ou você tenta resolver e percebe que não tem a técnica e não consegue resolver. Dentista, em qualquer uma dessas opções, você está muito provavelmente perdendo o teu paciente. Então, a boa notícia é que esse vídeo aqui eu vou te trazer o passo a passo para você resolver, mesmo sem ser especialista, os problemas que vão aparecer muito no teu consultório, a quantidade de franquias que está vendendo, protocolos, mobilidades e dores vão aparecer com constância no teu consultório. Então é uma prática, é um procedimento que você tem que dominar a partir de agora. Então aqui no Instituto Dentista Hábil, você vai aprender a como resolver o passo a passo, o instrumental, como não fazer, quais as dicas de não errar nesse procedimento, que é considerado simples, mas que sim, tem que ter uma habilidade técnica, tem que saber o passo a passo para não errar e acabar prejudicando ainda mais aquele paciente. Então fica aqui no vídeo que agora você vai ter o passo a passo, o beabá, para você não errar e tirar o teu paciente da urgência e muito provavelmente ganhar aquele paciente. Vamos agora ao passo a passo, o explicativo de como você vai resolver a mobilidade, principalmente dos protocolos inferiores. Então, a mobilidade vai chegar para você e você vai ter que analisar dois fatores principais que acontecem a mobilidade, ou o desparafusamento ou a fratura dos parafusos de mini pilar. Então, você tem que aprender a resolver esses dois casos, certo? Mas antes eu vou mostrar para vocês quais são os principais instrumentos que você precisa ter para resolver esse tipo de urgência. Você pode ter o kit completo, por exemplo, da Neodent, que eu tenho aqui para mostrar para vocês. É um kit com todas as chaves, todos os torquímetros e tudo que você precisa usar. Mas nem sempre você pode ter um kit nesse valor, parado no seu consultório. Então vamos aos 3 instrumentos básicos que você precisa ter para atender esse tipo de urgência, que é o torquímetro, que vai te garantir a força ideal, como remover e como recolocar, e aqui um torquímetro separado, e principalmente você vai precisar das chaves de torquímetro, com a chave hexagonal média de 1.2. Temos a curta, a média, temos outros tipos de chave de Gramosse, mas vamos ao que a gente considera a chave mestra. São várias chaves que você pode ter no seu kit, mas vamos agora entender qual é a chave mestra que você vai resolver 90% dos seus casos de protocolo que aparecem no teu consultório, que é a chave de 1.2 hexagonal média. E essa é o que a gente considera como chave mestra, é a chave que vai resolver a maioria dos teus casos de mobilidade de protocolo. Então, o que eu recomendo é que você tenha uma chave de 1.2 média e uma chave de 1.2 curta, para aqueles pacientes que têm dificuldade de abertura de boca, e o torquímetro para regular e para ajudar na remoção. Então, aqui você está com um kit básico, necessário para atender a maioria dos casos que vão aparecer aí no teu consultório. Então, vamos agora ao procedimento propriamente dito. Aqui agora eu estou simulando uma mobilidade que em geral vai chegar no seu consultório e você não vai poder compreender se o que houve uma fratura ou se houve um desparafusamento. E aqui eu estou simulando a resina que tampa os implantes, os parafusos de implante, com uma cera 7 para melhor visualização. Então você vai remover primeiro essas tampas do parafuso, que são em geral resina de fotoativação com a broca de cilíndrica, para que você tenha acesso a os parafusos de mini pilar. Então, quando você remove a resina com a broca, você vai ter acesso agora ao Teflon, que é um material plástico que vai proteger ali a entrada do parafuso, o famoso Teflon, o famoso veda rosca. Muitos profissionais usam isso para proteção. Então, não se assuste, você vai encontrar assim que você remover. Remova totalmente todas as resinas antes de começar a parafusar ou desparafusar, que isso vai facilitar
o seu procedimento. Então, remova com a broca de maneira total, não deixe nenhum tipo de resina. Aí sim você vem com a broca agora de 1.2 média, lembra a chave mestra, para poder você entender se houve fratura ou desparafusamento. E você vai achar ali qual foi, no sentido horário, o parafuso que desparafusou e vai ter certeza que agora você consegue parafusar. E o problema não está no implante, está no parafuso. Então isso é muito importante você ter. Então o que você pode? O ideal, você remove todos os 4 parafusos. Aqui é a demonstração de um dos parafusos de mini pilar, que a maioria são apoiadas nos mini pilares e não diretamente no parafuso, mas você vai remover e agora você vai analisar os 4 parafusos para saber se não houve nenhum tipo de fratura e principalmente fraturando que não houve a perda dos mini pilares, que daí você não consegue mais usar aquele mini pilar de maneira nessa tua urgência, você vai ter que descartar um dos mini pilares se estiver totalmente entupido devido à fratura. Então, analisando os 4 parafusos, não houve nenhum tipo de fratura, ou se houve, você descarta o parafuso fraturado e vai analisar a prótese em geral, fazer uma limpeza, remoção de placa, de tártaro e devolve o protocolo e agora vai começar a reparafusar. Então é bem importante essa limpeza e essa análise para ter certeza que não tem nenhum problema no próprio implante, certo? Então vamos agora à recolocação dos parafusos de mini pilar com a chave mestra, que a gente sempre fala, 1.2 média de hexágono externo. Então essa é a chave que você vai usar para a maioria das suas revisões, juntamente com o torquímetro, para você analisar a força que você está colocando nos parafusos, certo? Então vamos agora analisar e recolocar todos os, em geral, 4 parafusos. Então, dica importante, nunca coloque em sequência, sempre coloque os parafusos de forma cruzada, de forma em zigue-zague, para que não haja báscula e você tenha dificuldade de parafusar o último parafuso. Então, você coloca o primeiro, pula o segundo, coloca o terceiro e volta, coloca o segundo, pula o terceiro, coloca o quarto, para que você consiga parafusar de maneira tranquila, sem ter dificuldade nessa recolocação do protocolo. E sempre reparando que não tem nenhum tipo de resina de resquício. Então agora vamos à etapa do torquímetro. Entendendo o torquímetro ele vai dizer quantos newtons, 10, 20, 30, 40, você está usando para a colocação. Então essa seta ela tem que estar sentido horário ou sentido anti-horário. Anti-horário para remoção do parafuso e sentido horário para a colocação do parafuso. Muito importante, sentido horário, você está parafusando, você está apertando o parafuso, que é a chave. Lembrando que a chave pode ser a chave longa, a chave média ou a chave curta, mas sempre a chave 1.2 hexagonal, certo? Então vamos com a chave mestra 1.2, vai no seu primeiro parafuso e agora você vai colocar vai apertar de maneira digital até sentir que ela não se movimenta mais. Então é bem importante você deixar ela firme e estável. E vamos à etapa agora do torquímetro. Lembrando, ele vai estar apontando para o sentido horário. Você apoia com a digital, sentido do implante parafuso, e apoia apenas a alavanca do torquímetro para você saber ir medindo, que você só pode colocar nesses parafusos de mini pilar, que são pequenos, são curtos e são frágeis, a força máxima de 10 newtons. Se você tiver com o parafuso diretamente no implante, você pode chegar até 30 newtons, 25 newtons sem maiores problemas, que são parafusos considerados maiores, certo? Então finalizou o torque nos 4 parafusos, vamos agora à colocação do teflon novamente, para proteger a entrada do parafuso, para que a broca, quando vá na remoção, ela não corra o risco de perfurar ou prejudicar e impedir até, às vezes, de você remover. Então você coloca o teflon ou o véio da rosca de uma maneira que você consiga proteger toda a entrada ali do parafuso no protocolo, mas que você deixe uma porção final desse espaço, desses túneis, dessas entradas, para que você proteja definitivamente com a resina fotopolimerizável, né? Ou a resina até provisória, mas não coloque muito pouco teflon, porque vai ficar difícil depois você recuperar esse teflon. Então, o teflon tem que ser de uma maneira média, que você consiga preencher o canal, o conduto,
e deixar o espaço adequado de 2 a 3 milímetros para que seja preenchido agora com a resina da sua escolha, certo? Colocando todos. Aqui eu vou exemplificar para vocês uma colocação de Teflon em excesso. Não é um problema, você pode colocá-la com o calcador ou com a própria pinça, de forma que você consiga deixar bem adaptado no fundo, próximo ao parafuso, e o excesso você pode removê-lo com uma tesoura de sutura, sempre lembrando de deixar de 2 a 3 milímetros de altura para que haja a adaptação e a resistência suficiente da resina para proteção final da entrada do parafuso, certo? Então faz essa remoção do excesso com a tesoura e a calcação final para você começar a finalizar. Então, a gente pode finalizar com uma resina provisória, que a gente está usando aqui a Bioplique, ou finalizar com as resinas definitivas, a resina Flow ou uma resina fotoativada, quando você não vai mais precisar mexer ou encaminhar aquele paciente para uma revisão definitiva. Então aqui vamos simular uma resina provisória. No caso, eu não consegui trocar os parafusos, ou eu não tinha os parafusos necessários, eu só coloco uma proteção provisória, uma resina, nesse caso, siliconada, uma resina Bioplique, para que eu tenha um acesso rápido, futuro, e não precise estar usando a broca, e não precise desgastar tanto e perder tanto tempo. Então, uma demonstração de uma revisão com colocação de resinas protetoras provisórias. Fotopolimerizo todas as resinas para que haja essa resistência e finalizo, mas entenda que se eu conseguir trocar todos os parafusos, tenho as chaves adequadas, não preciso comprar nenhum equipamento e conseguir fazer o que a gente chama de revisão definitiva, você já pode usar a resina definitiva, a resina fotoativada para finalizar o tratamento. Só não recomendo que você use a resina pó-líquido, porque isso deixa a região muito mais difícil de trabalhar, difícil de dar polimento, e isso incomoda muitas vezes o paciente, porque fica áspero. Então vamos à sequência para fazer uma restauração definitiva em resina fotoativada. Primeiro você vai precisar do material, o adesivo convencional para resina, o monômero e o microbush para fazer a aplicação. Então agora você vai usar o monômero com o microbush ao redor da resina próxima à entrada do parafuso, depois do Teflon, de forma a dissolver essa resina e facilitar a penetração do adesivo e gerar uma adesividade química da resina fotoativada e não apenas uma colocação física. Então isso ajuda muito a não perder essa porção protetora e também não incomodar o paciente. Então agora, finalizado o monômero, você seca e coloca o adesivo fotoativado da sua preferência. Então você coloca o adesivo em toda a região que você condicionou com o monômero, coloca-se e faz a fotoativação do adesivo. Depois vem com a resina, de maneira incremental, fazendo a colocação em todos os 4 ou 5 aberturas que você tenha, e finaliza com a fotoativação. Nunca esquecer de bater o carbono para não ficar alto e não prejudicar o teu paciente, e finalizamos a revisão. Dentista, se você ficou nesse vídeo até agora, parabéns, você já consegue entender o passo a passo para dominar uma das urgências que eu tenho certeza que vai aparecer muito no teu consultório. Não precisa de especialidade, mas precisa de domínio da técnica. Então, segue o passo a passo desse vídeo, adquire os instrumentais e o material de consumo que você vai precisar e, mãos à obra, vamos resolver as urgências do nosso paciente. E se você quer participar de um ecossistema Instituto Dentista Hábil, que vai te ajudar de maneira mais imediatista a resolver esse e outros problemas dentro de um ecossistema de dentistas de excelência, clica no link da descrição para você entrar no nosso ecossistema e também clica no sininho para você não perder os próximos vídeos.